Fala, leitores da Bíblia. A leitura de hoje vai ser em Atos capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida está nele." Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: "Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Bem, no início do capítulo 20, nós vemos mais uma vez a movimentação de Paulo pelos lugares por onde ele passou, até chegar em Troade. Em Troade, a gente percebe que Lucas está com ele. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos e ele em alguns momentos participa dessa viagem. E em Troade ele narra o episódio de quando Paulo, no dia do Senhor, ou seja, no primeiro dia da semana, estava pregando e ele se delongou no discurso, e por eles estarem no terceiro andar de um estabelecimento, um jovem que estava ali sentado na janela, ele dormiu e simplesmente caiu e morreu. Mas Paulo vai até ele, por graça de Deus, ele volta à vida. Depois ele segue adiante na sua viagem, ele vai para Assos, Mitilene e assim por diante, até chegar em Mileto. E em Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso para irem até ele. Ele prefere não passar por Éfeso, mas ele chama os presbíteros de Éfeso. E aí quando os presbíteros de Éfeso estão com ele, ele faz um longo discurso para eles, e é um discurso muito comovente. Se você puder dar uma lida novamente nesse discurso que vai do versículo 18 até o versículo 35, o apóstolo Paulo fala como que foi o seu procedimento ali diante dos Efésios, lá onde no capítulo anterior o Espírito Santo havia descido sobre alguns discípulos. E esse encontro é muito comovente, especialmente porque ele sinaliza para os irmãos que provavelmente eles não o veriam mais. Ele sabe que tribulações e grandes perseguições estão sobre ele, e mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso e provavelmente morto. Os presbíteros de Éfeso ficam muito tristes com essa notícia, e no final do capítulo a gente vê que eles o abraçam, o beijam, e Paulo se ajoelha com eles e faz uma oração, depois se despede. Um ponto que me chama muita atenção nesse capítulo é o desprendimento de Paulo. Ele se dedica integralmente ao ministério. Ele fala que até mesmo trabalhou com as suas próprias mãos para conseguir o que era necessário para a sua subsistência. Ele se entrega, ele prega o evangelho em todo lugar, publicamente, de casa em casa. Ele se esforçou por anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo realmente é um grande modelo para os pregadores do Evangelho, para os pastores, mas também para todos os cristãos. Um exemplo de fidelidade, de abnegação e de amor pela igreja e pelo povo de Deus.